Bom dia, pessoal, como vão? Espero que todos vocês estejam saudáveis. Bem, hoje nós vamos encerrar o capítulo 4 da apostila de vocês, que é o capítulo dos Estados Unidos, Independência e Guerra Civil, ou também chamada Guerra de Secessão. Veremos aí no processo histórico, no estudo desse processo histórico, como se deu as condições, como se deram as condições materiais e imateriais que fizeram culminar nessa chamada Guerra de Secessão. E a partir aí da página 71 do tópico expansão territorial e industrialização, vamos considerar que inicialmente o território dos Estados Unidos ele se restringia a uma faixa de terra ao longo da costa atlântica, mas pouco a pouco esse território foi se expandindo, os Estados Unidos foram expandindo as suas fronteiras em direção ao oeste do continente. Essa expansão ela se deu de várias maneiras. Primeiro, a gente poderia mencionar a expulsão dos indígenas que viviam nas terras a oeste do rio Mississippi, por exemplo. Mas também por meio da compra ou anexação de terras de pertencentes aí à França e à Espanha, ou ainda por meio de guerras contra a Inglaterra e o México. O fato é que no século XIX, o território dos Estados Unidos ele se estendia da costa do Atlântico até a costa do Pacífico. E fundamental nesse processo de expansão foi a doutrina do Destino Manifesto, que defendia um suposto destino dos Estados Unidos em se expandirem, não só pelo continente da América do Norte, mas também por todo o mundo. Não seria demais lembrar a vocês que até hoje os Estados Unidos têm essa questão ainda, de levar, seja a democracia, seja as questões aí do imperialismo americano, mundo afora, à força, inclusive, com invasões militares, Iraque, lembrem disso. Essa doutrina do Destino Manifesto, pregava então que os cidadãos, eminentemente brancos, de origem anglo-saxã e protestantes dos Estados Unidos, teriam uma missão civilizadora, ou seja, eles seriam superiores a todos os demais povos, o que justificava a sua expansão, a sua conquista, a sua dominação dos territórios ocupados por outros povos, como por exemplo os nativos americanos, os mexicanos, havaianos, cubanos, os porto-riquenhos, os filipinos e tantos outros. Além, é claro, a gente precisa mencionar da exclusão e segregação racial dos afro-americanos no próprio território dos Estados Unidos. Todo esse processo histórico, é claro que foi revestido de muita violência, culminando então em muitas mortes. Mas, do ponto de vista econômico, essa expansão territorial possibilitou o desenvolvimento de novas atividades, inclusive a exploração do ouro, descoberta ali na atual região da Califórnia, no oeste do país, no ano de 1848. Bem, a costa atlântica, os estados ali do norte, iniciaram então com essa expansão processo de industrialização e de modernização da sua economia. Já os estados do sul, amparados aí na mão de obra escrava, eles ampliaram, eles eram defensores, fortes defensores do escravismo, eles ampliaram as suas participações no comércio internacional, sobretudo de algodão e de tabaco, entre outros produtos agrícolas. Essa questão do escravismo é a que vai gerar uma celeuma, o que vai gerar aí um embate entre os estados do norte e os estados do sul, a questão é essa que vai culminar lá na Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana. Então essa questão escravista ela provoca uma divisão na sociedade do país recém-formado. Os estados do norte eles passam a defender cada vez mais o fim do trabalho escravo e a implantação da mão de obra livre. Para eles, a escravidão era inclusive vista como uma ameaça ao desenvolvimento econômico do país. Já os estados do sul, eles lutavam pelo contrário, pela manutenção da mão de obra cativa em seus territórios. E essa cisão entre os estados do norte e os estados do sul ampliou-se aí ainda mais com o fato de que muitos novos estados surgidos a partir então do século XIX também passaram a defender a mão de obra escrava.
Mas foi nesse contexto, nesse cenário histórico, que em 1860, o advogado, né, na época advogado Abraham Lincoln, que viveu aí entre 1809 e 1865, uma longa biografia, ele foi eleito presidente do país. Ele era apoiado, né, pelos estados do norte e defendia, portanto, junto do apoio desses estados, reformas políticas que provocariam a abolição gradual da escravidão. Diante dessa eleição, diante dessas questões, 11 estados do Sul decidiram então adotar uma medida radical para impedir a eventual abolição da escravidão nos seus territórios. E já no ano seguinte, em 1861, eles se declararam, né, se autodenominaram uma confederação autônoma e afirmaram então a sua separação dos Estados Unidos. A decisão deu início a uma guerra civil envolvendo então os estados do norte e os do sul. É isso que ficou chamado como Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão. Antes da gente entrar nas questões particularmente aí a respeito da Guerra de Secessão, caberia lembrar a vocês que, de acordo aí com o historiador Leandro Carnal, que é um professor, salvo engano, prestes a se aposentar, professor da Unicamp, ele vai afirmar numa de suas obras, né, a obra Estados Unidos, a formação da nação, da colônia à independência. Ele vai afirmar que, uma vez vencido, né, esse processo de emancipação, era preciso impulsionar a unificação de territórios tão díspares sob os pontos de vista cultural e político, né? Como uma das primeiras estratégias adotadas aí para isso, né, evidenciava-se o conjunto aí de referências simbólicas a partir das quais seria possível então fomentar um pressuposto de identidade e de unidade, né, aquilo que faria dos Estados Unidos, né, uma nação, efetivamente. Bem, para isso ele aponta, né, como uma das questões simbólicas, a própria produção da bandeira dos Estados Unidos, né, e o processo histórico que leva à construção dessa bandeira. Vejam, vou citar a vocês um pequeno trecho em que o Karnal busca trabalhar com essa questão, né? Ele, abram aspas, ele vai dizer o seguinte: tinha 13 listras alternando o vermelho e o branco. Está dizendo, né, do simbolismo da bandeira. Lembrem que 13 listras, 13 colônias, né? Cada listra representando uma colônia, portanto. No canto superior esquerdo, 13 estrelas sobre um fundo azul. Cada novo estado que ao longo da história foi sendo incorporado ao país acrescentou uma nova estrela nesta área. Como símbolo dos Estados Unidos, também foi escolhida uma ave, a águia careca, animal típico da América do Norte. Houve protestos contra a escolha. Por incrível que pareça, alguns chegaram a sugerir o peru como ave nacional, porque além de ser também típico da América, era mais sociável e menos agressivo. Prevaleceu a águia. O trabalho de construção da identidade, entretanto, seria longo, bem mais complicado do que escolher uma ave ou uma bandeira. Na expressão do historiador norte-americano Joyce Appleby, houve ainda uma geração inteira que teve que se conscientizar de que a América, de que era americana, de que a era americana e absorver novos valores republicanos de independência eram importantes. Pela primeira vez, uma colônia ficara independente. Devia-se, a partir de então, criar um país livre com novos princípios. A primeira dificuldade era exatamente a existência não de uma colônia, mas sim de 13. A luta contra os ingleses havia unido as 13 colônias. Desaparecido o inimigo comum, os ingleses, né? Restavam os problemas da organização política interna. Pois bem, nesse contexto é que a questão escravista vai surgir aí como divisora de águas entre os estados do norte e os estados do sul, né?
esse conflito, a Guerra Civil Americana, ela vai durar 4 anos, né? E os estados do norte, que contavam então com um exército maior e com recursos bélicos, né, de guerra, né, e tecnológicos mais modernos, acabaram vencendo. Em 1865, portanto, as forças confederadas do Sul, que lá anteriormente haviam se declarado, se autodenominado uma confederação autônoma e afirmado a sua separação dos Estados Unidos, reconheceram finalmente, né, a derrota na guerra e se submeteram então à autoridade do governo dos Estados Unidos. Isso aí colocou um fim ao conflito e possibilitou a efetiva consolidação do território dos Estados Unidos, né? Vejam só que Abraham Lincoln, né, que citamos aí como o advogado eleito presidente no ano de 1860, ele era ligado a ideais republicanos e liberais, né? E por isso ele passou aí, nesse contexto, a ensejar, né, a querer, a desejar, a pensar isso como projeto político, o fim do regime escravista nas colônias do Sul, né? Foi isso justamente que deu aí, que resultou na mobilização para que esses 11 estados do Sul se autodenominassem independentes, autônomos e em separação aos Estados Unidos, né? Nas décadas aí que se seguiram ao final do conflito, da Guerra de Secessão, eles foram marcados aí, né, esses anos seguintes foram marcados então por um processo de reconstrução do país, principalmente no Sul, que foi o mais abalado na guerra, né? Já os territórios do norte, eles deram continuidade ao processo de industrialização das suas economias, o que já vinha ocorrendo desde as primeiras décadas do século XIX, né? Ainda que a economia estadunidense ela não fosse tão vigorosa como a de algumas potências europeias, como a Inglaterra ou a Alemanha, o país acabou se tornando um importante centro de desenvolvimento industrial mundial, né? Do ponto de vista social, porém, a abolição da escravidão ela não foi acompanhada por medidas de inclusão social das populações negras que viviam nos Estados Unidos. O que se viu então foram leis, né, a criação de leis que limitavam ainda mais os direitos civis dos negros, que estimulavam inclusive a segregação racial. É nesse contexto que surgem aí agremiações, né, racistas, responsáveis por atos de violência extrema contra a população negra. Assim, grande parte dos negros, né, passa a viver numa situação de grande pobreza e de desigualdade, quando comparada aí com o restante da população do país, né? Além disso, muitos estados criaram legislações que restringiam os direitos políticos e sociais da população negra. Ou seja, trata-se aí de apontar um racismo institucional, um racismo que atravessa, que permeia as próprias instituições, mesmo lá na figura da divisão dos poderes, legislativo, executivo, parlamentar, enfim, judiciário, né? Essa situação ela só se transforma mesmo, né, em meados do século XX, quando a luta da população negra consegue modificar essas leis, garantir direitos igualitários a todos os estadunidenses, né? Uma figura importante aí nesse contexto vai ser Martin Luther King, né? Enfim, para a gente encerrar, tem lá na página 73 da apostila de vocês um quadro, né, que traz aí algumas informações, são informações apresentadas aí que se referem à extensão do Império Britânico no século XIX, período no qual aí outras potências também expandiram o seu território. Lembrando então, né, que as colônias eram colônias da Inglaterra. Aí a apostila retoma, né, o texto aí, a estrutura da apostila retoma no seu discurso essas questões a respeito do Império Britânico e vai dizer lá que houve, na realidade, uma segunda expansão colonial, né, a partir de meados do século XVIII. E nesse período os ingleses então ocuparam e transformaram em colônias grandes regiões da Índia também, né? Posteriormente, no final já do século XVIII, inícios do XIX,
os ingleses iniciaram também a colonização da Austrália, né, e passaram a ocupar novas regiões na África e ainda conseguiram o direito de controlar diferentes territórios, como região de Trinidad e Tobago, no Atlântico, Ceilão, atual Sri Lanka, no Sudeste Asiático, enfim. E já nas primeiras décadas do século XX, aliás, do século XIX, ocorreram aí novas expansões coloniais por parte dos britânicos, né, com a ocupação de regiões então da Ásia, como Singapura, entre outras, né, e esse processo acaba dando origem ao que ficou conhecido, chamado como Segundo Império Britânico. Lembrando que a ocupação desses novos territórios coloniais eram importantes aí para garantir o fornecimento de matéria-prima para as indústrias inglesas. Lembrem que a gente estudou lá a Revolução Industrial, né? Bem como para a exportação de mercadorias britânicas, né? Trata-se aí de uma espécie, para a gente fazer uma ponte com o que a gente acabou de falar sobre os Estados Unidos, sobre a formação dos Estados Unidos enquanto nação, em torno de um sentimento de identidade, que passa aí pela construção de um simbolismo, de uma bandeira, a representação das 13 colônias, da união desse povo enquanto povo. Falando agora da questão do Segundo Império Britânico, trata-se aí, como pano de fundo, de um idealismo político aí, a noção de império, né? Daquilo que pode ser levado ao mundo todo, a povos a serem conquistados, enfim. Próximo áudio eu vou comentar com vocês apenas a respeito aí dos exercícios de tarefa da aula de hoje.